Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso aí de MATCAD Prime. Sou o professor Danilo e essa é a nossa aula 3 de MATCAD, onde nós vamos aprender aí alguns conceitos novos. Quem não assistiu às duas primeiras aulas, vai lá, assiste, pois são conceitos importantes e são conceitos que a gente precisa para essa aula também. E na aula de hoje a gente vai falar sobre tabelas. Nós vamos aprender aí como trabalhar com as tabelas, como digitar uma tabela aqui no MATCAD, como fazer operação com valores da tabela, como fazer gráficos com essas tabelas, e nós vamos trabalhar com algumas tabelas do Excel para fazer alguns exercícios e verificar que dá para a gente trazer tabelas do Excel aqui para o MATCAD. Se nós tivéssemos a versão, ou se fôssemos utilizar a versão paga do MATCAD, né, que não é o caso, o objetivo do curso é a versão gratuita para que todos possam ter acesso, existem algumas funcionalidades que você consegue trabalhar simultaneamente no Excel e no MATCAD, alterando coisas no Excel que carregam automáticos no MATCAD. Porém, a gente consegue trazer as tabelas do Excel para cá e ajustar elas aqui no formato do MATCAD e trabalhar de uma forma também bem bacana e que dá para ter uma produtividade boa e ter resultados bons também. Então vamos lá. Quando eu quero digitar uma tabela no Excel, né, no Excel não, me desculpe, no MATCAD, eu preciso vir aqui no menu de matrizes e tabelas, que é esse menu aqui, e inserir uma tabela. Nesse menu eu tenho outras funções que a gente não vai aprender hoje, né, que é matrizes, operações de matrizes, funções de vetores. Porém, o que a gente vai trabalhar hoje é tabela. Então eu vou inserir uma tabela. Quando eu abro aqui, eu tenho a opção de escolher quantas colunas e quantas linhas eu quero nessa tabela. Só para nível de aula hoje, eu vou escolher 2 colunas e 3 linhas. Opa, novamente, ele deu uma travada. Aí, agora vai. Estava dando um... Foi, estava travando. Bem, tá aqui a nossa tabela, escolhi 2 colunas, 3 linhas. Eu preciso dar o nome para as colunas, né? Porque ele vai interpretar a tabela como fosse um vetor. Por exemplo, vou chamar essa coluna aqui de X e essa coluna aqui de Y. Eu posso entrar com as unidades da minha tabela, que são aqui, ó, as units dentro desses parênteses, ou não. Né? Se eu quiser já entrar com as unidades, eu posso. Se eu não quiser, eu posso entrar depois, ou eu nem preciso entrar com essas unidades se eu não quiser. Eu não vou entrar agora, né? Eu vou digitar aqui alguns valores, 1, setinha para baixo 2, setinha para baixo 3, eu posso clicando também e digitando o valor, e 4, 5, posso clicar, e 6. Então tá aí a minha tabela XY. Esses são os valores aí que eu digitei na minha tabela, né? Posso mover ela aqui para qualquer lado. Quando eu dou X e o sinal de igual do meu teclado, opa, tem que estar para baixo da tabela, senão ele não interpreta, né? Ele traz o vetor, que é a coluna referente, né, à posição X da minha tabela, né, é o vetor. Se eu der o Y aqui igual, ele também vai me trazer o vetor Y. Veja que eu só preciso dar igual. A gente aprendeu na primeira aula que o sinal de igual, ele me traz o valor referente a uma expressão ou a uma variável, e para me atribuir valor àquela variável, seja uma conta ou um valor, eu preciso dar os 2 pontos. Então tá aí meus 2 vetores. Eu posso agora, por exemplo, atribuir unidades, por exemplo, metros e segundos aqui, se eu quiser, e aí ele vai atribuir também as unidades aqui aos meus vetores. Se eu não souber as unidades, assim como aprendi nas outras aulas, eu tenho aqui no vetor, na aba matemática, né, Math, eu tenho aqui todas as unidades que eu posso inserir aí nos meus valores, as unidades que eu desejar. Bem, vamos então para as operações que eu posso fazer aí com esses vetores dessa tabela. Eu posso simplesmente multiplicar o meu vetor por um valor, né, 2 vezes x, ele vai multiplicar todos os valores da coluna por 2, que é o que ele fez aqui. Posso dividir, né, ou somar, ou fazer qualquer outra operação com um número, com um escalar, que ele vai fazer essa operação, somando aos valores da minha tabela, né? Por exemplo, x mais 2
que tem que estar em metros aqui, né? Porque a minha tabela está em metros, né? Você viu que ele me avisou que o 2 não é uma unidade de metros, né? Então não tinha como ele fazer a continha, porque para somar tinha que estar na mesma unidade. Eu corrigi aí e coloquei o metros. Para somar tem que estar na mesma unidade. Eu posso dividir por um escalar, né? Posso vir aqui x dividido por 2. Já para dividir não vai dar problema de unidade, né? Que eu posso dividir só na soma, né? De unidades diferentes que a gente não tem como fazer se não for a mesma unidade. E eu posso trabalhar com os dois vetores, né? Como fazer x mais y, por exemplo, né? Ele não vai deixar também porque não é a mesma unidade. Eu tenho que mudar a unidade aqui, ó, para ficar tudo em metros. Aí ele soma, né? X mais y, ele me dá aí a soma das colunas, das linhas, no caso, né? 1 mais 4, 5, 2 mais 5, 7, 3 mais 6, 9. Então ele me dá a soma. Eu posso dividir, né? Por exemplo, x dividido por y. Tá? Ele vai dividir aí os vetores para mim. Só que para multiplicar, eu tenho que fazer se eu quiser multiplicar e obter um vetor com a multiplicação, como eu obtive vetor para todas essas operações que eu fiz aí, eu não consigo. Ó. Se eu fizer x vezes o vetor y, ele vai me dar um escalar, vai me dar 32 metros quadrados. Ele multiplicou, né? O que ele faz? Ele multiplica 1 vezes 4, 2 vezes 3, 3 vezes 9, ou 3 vezes 6 e soma para mim. E me dá a soma da multiplicação. Se eu quiser obter uma multiplicação e obter a multiplicação de cada linha com um vetor, né? Eu posso usar uma estratégia que é essa aqui. Ó. Ao invés de eu multiplicar por y, eu divido pela inverso de y. Eu elevo a menos 1. Lembrando que para elevar é o chapeuzinho aqui do meu teclado. Eleva a menos 1. Quando eu faço isso e dou Enter, ele me retorna a multiplicação. Ó. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 6, 18. Então essas são as operações, né? Aqui eu cobri todas as operações básicas que a gente pode fazer com as tabelas, né? Eu posso montar expressão com as tabelas, somando, fazendo cosseno, seno, raiz, e sempre me atentar principalmente a essa operação de multiplicação. Quando eu precisar, eu tenho que usar essa estratégia aqui, quando eu quiser multiplicar um vetor de uma tabela, né? Uma coluna, por uma outra coluna. Para construir um gráfico, se eu quisesse construir um gráfico com essas tabelas, né, a gente já aprendeu na aula passada como fazer gráficos, mas seria simples também. Só eu vim aqui no menu Plot, inserir XY, Plot, ele vai abrir aí a área de plotagem. Eu posso plotar, se eu quiser, aí o meu Y que eu tenho lá na tabela, em função do meu X que eu tenho na tabela também, e aí ele vai me dar uma reta, né, com os valores que eu tenho na tabela. Na aula passada a gente verificou como eu formato aqui o meu gráfico, como eu mexo nas funções do gráfico, como eu deixo o gráfico na aparência melhor, como eu faço algumas formatações do gráfico, está na aula 2, né? Vai lá que você pode aprender aí como trabalhar melhor com o gráfico. Mas eu posso aqui construir o gráfico com a minha tabela. Eu posso, se eu mudar as unidades aqui, ele muda as unidades do vetor, porém eu vou ter problemas, né? Que quando eu somar unidades que não são compatíveis, ele vai me dar um erro. Essas daí são as funções principais da tabela. Eu posso, se eu quiser, como eu faço no Excel, vir aqui na aba de matrizes e tabelas e incluir linhas, incluir colunas. Ó, vou incluir, ó, insert right, inserir uma coluna à direita. Quando eu dou isso, ó, ele me insere uma coluna. Se eu quiser inserir uma linha aqui, ó, eu posso vir aqui e insert, vou inserir uma linha acima, que é esse aqui. Aí ele inseriu uma linha. Eu posso inserir linhas e colunas também, da mesma forma como eu faço no Excel e colocar outros valores aqui na minha tabela. Não vou ter problema para fazer isso. Essas funções todas estão ali dentro da aba de matrizes e colunas. Assim como deletar uma coluna, né? Se eu quiser deletar essa coluna, ó, é essa função aqui, delete column. E eu deleto a coluna, assim como eu faria no Excel. Veja que quando eu acrescentei uma linha e pus valores, ele já mudou os valores de todo mundo aqui que fez as operações. Então essas são as operações básicas, né? Essas daí são, ele até
mudou o meu gráfico aqui com um outro valor, ele fez alguma outra função, porque eu mexi aqui na minha coluna, nas minhas colunas, né, da minha tabela. Bem, agora eu vou trabalhar com algumas tabelas do Excel, vou trazê-las para cá, né, e a gente vai fazer algumas operações com elas também. Vou apagar tudo isso aqui que eu digitei, e depois eu vou usar isso para fazer um exercício que eu vou trazer lá do Excel também. Então vamos lá, eu vou pegar aqui a planilha do Excel, né? Eu tenho uma planilha onde eu tenho nomes e tenho altura, peso. Isso daqui era uma multiplicação entre altura e peso, né? Isso aqui é altura, altura vezes peso, o nome desse aqui, que é o que eu fiz aqui no Excel. Vou copiar, Ctrl C, vou lá no Mathcad, então Ctrl V. E aí tem uma coisa, quando ele me traz caracteres, né, letras, ele me põe entre aspas duplas, eu tenho que digitar as aspas duplas. Eu também, quando for entrar com um nome ou um caractere, eu obrigatoriamente tenho que colocar aspas duplas, senão ele fica entendendo que aquilo é um valor numérico, e não é, né? Então eu vou manter aqui onde eu tenho os nomes, todos eles com aspas duplas, e os valores eu vou deixar como valores mesmo. Eu vou excluir essa linha aqui, ó, porque essa linha está misturando valores com nomes e o vetor não vai conseguir fazer nenhuma operação, vai dar erro. Então eu vou deletar essa linha aqui, ó. Deletei ela. Aqui eu vou chamar de nomes, né? Nomes, que é essa coluna. Essa coluna aqui é a altura. Essa coluna aqui é a coluna peso, né? E essa coluna aqui é altura-peso. Altura-peso. Tá? Posso pôr as unidades, a altura eu posso colocar em metros, que é o que está lá no Excel, o peso eu posso colocar em quilograma, e a altura-peso é metros vezes quilograma, né? Bem, vamos supor que eu não tivesse essa coluna aqui, quisesse fazer essa operação aqui, né? Multiplicar essa por essa para obter esse vetor. Eu poderia vir aqui, chamar uma variável altura, x peso, né? Eu abreviei ali, aí 2 pontos, que eu vou atribuir agora o valor para essa variável altura peso. Eu quero multiplicar a coluna altura pela coluna peso. Ó, tem que escrever exatamente como está lá, senão ele não identifica a variável. Para fazer isso, eu preciso usar aquele truque, ou aquela função, né, na verdade, do inverso do vetor aqui, ó, peso. Eu quero fazer uma multiplicação, então eu vou elevar a menos 1. Peso elevado a menos 1. É isso que eu vou fazer. Então ele vai me dar exatamente esse vetor aqui, ó, 128, 102, 131, 163 e 111,8 quilômetros. Aqui está metros, quilos, mas não tem problema, né? A multiplicação não altera. Então, para mostrar que eu posso fazer as operações que eu faço no Excel aqui, criando novos vetores, né? E tendo aqui as respostas das coisas que eu preciso. Bem, se eu quiser criar um gráfico, né? Aí aqui, um gráfico de barras, por exemplo, relacionando nome e altura, eu consigo, né? É só eu vir aqui e pedir para plotar um gráfico, por exemplo, e XY plot, e aí eu vou querer no Y, eu vou querer colocar, por exemplo, a altura. E aqui eu vou querer colocar os nomes das pessoas. Né? Só que eu não quero esse gráfico. Esse gráfico não é legal para mim ver esse tipo de informação. Aí eu tenho aqui, ó, Change Type. Eu tenho um gráfico de colunas, né? E tem outros tipos de gráficos. Aí eu venho no gráfico de colunas, fica melhor para a gente ver João, Maria, José, quem é maior, quem é menor. Da mesma forma, eu posso fazer um gráfico de peso, se eu quiser, né? Eu vou copiar esse gráfico para cá. Posso inserir um gráfico novo também, sem problema. E ao invés de colocar altura aqui, eu vou colocar peso. Coloquei peso. Aí, tá aí os nomes e o peso.
Se eu pedir o vetor nomes, ele também me traz o vetor com caracteres. Ele também me traz, né? Desde que eu digite entre aspas ali para não ter problemas. João, Maria, José, Pedro, Júlia, por exemplo. Então, esse é um exemplo, né? Trabalhando com coisas lá do Excel, posso fazer as contas entre as colunas e obter os resultados, desenhar os gráficos. Essa é uma função que eu posso utilizar utilizando do Excel também, trazendo do Excel também. Bem, eu vou fazer agora outras continhas, né? Só para a gente fixar melhor, usando aí esse daqui de altitude, pressão e temperatura, né? Eu vou copiar esses dados, né? Vou levar aqui para o meu Mathcad. Veja que eu não copiei a primeira, que eu já sei que eu não vou usar a primeira, e eu sei que aqui é altitude, eu sei que aqui é altitude está em metros, aqui eu sei que é pressão, que eu sei que está lá no, vou chamar de P, essa pressão está em kPa, aqui é temperatura, e essa temperatura está em Kelvin, eu sei porque eu vi lá no Excel. Então tá aí. Eu vou resolver essa equação de Clapeyron, né, para calcular a densidade aqui, a densidade do ar, para cada altitude dessa daqui. Então eu vou resolver essa equação, vou pegar o P, que é a pressão local, dividir pelo RT e eu vou obter a densidade, né? Então basicamente vai ser essa equação aqui que eu vou resolver ali. Para todas as altitudes, para as 4 altitudes que eu tenho ali. Esse R, né, esse R aqui, ele é uma constante dos gases, né, que vale, ó, vou declarar o R, então é 2,287 Joule por quilograma vezes Kelvin. Eu declarei o R, tá aí. Veja que é 2 pontos. Aí mostra esse sinal de 2 pontos, depois o igual. Agora eu vou construir a função para ter a densidade. Então eu vou colocar aqui que é a densidade do ar para as diferentes altitudes que eu tenho ali. Vou vir nos símbolos aqui na aba Math. Lembre lá da nossa primeira aula. Igual não, né? Que eu vou atribuir agora o valor para essa variável ρ, que vai ser um vetor também, né? A P, então eu vou querer o meu vetor P aqui em cima, dividido pelo R, que é uma constante que eu já declarei ali, vezes o vetor T. Vetor T. Como eu não tive que multiplicar nenhum vetor, eu não precisei usar aquela artimanha do inverso, de dividir pelo inverso do vetor. Então, só digitei a conta normalmente. E dou igual. Então, está aqui o vetor aqui da minha densidade. E da mesma forma, se eu quiser, eu posso construir os gráficos aí e fazer outras coisas, fazer outras operações e outras coisas mais. Tá bom? Então, essa daí foi a aula para trabalhar com tabelas, né? Construir alguns gráficos e trazer tabelas do Excel e trabalhar com elas aqui para poder obter novas informações e fazer contas com os valores dessas tabelas. Muito obrigado, boa noite a todos, né? Assistam lá os 2 primeiros vídeos para que o conhecimento seja construído de uma forma racional e vocês possam aproveitar da melhor forma possível. Tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos.